A maior parte da minha infância assim foi no hospital, desde que eu nasci. Então, o tempo que eu mais fiquei fora do hospital foi por esse tempo agora que eu cresci mais, que agora estou com a saúde mais estabilizada assim. Eu tive uma gestação comum, correu tudo bem, né? Fiz todo o acompanhamento. E na maternidade eles me entregaram ela, me deram alta, constatando que estava tudo ok, né? Só que eu já percebia, né, algumas alterações ali que eu não achava tão normal. As fezes, né, saía uma cor bem esbranquiçada. Eu questionava, né, aos médicos, aos enfermeiros, não, é normal e tal. E a partir daí, né, ela começou a ficar amarela. A pele dela começou a amarelar toda e eu notava que a urina dela saía um pouco escura, né? E ali nos 5, 7 dias, né, nos primeiros dias de vida, eu achava aquilo tudo estranho, né? Nunca tinha visto nenhum bebê nascer com esses sintomas. E aí foi passando, com mais ou menos uns 18 a 20 dias, ela começou a ficar mais amarelada ainda e teve uma gripe bem forte. E aí eu fui com ela para emergência, sabia que era problema no fígado, mas ninguém sabia dizer de certo o que era. Falava que precisava de biópsia, que precisava de alguns exames mais específicos. E aí, um certo dia, na troca de plantão, chegou uma médica e pediu para que eu procurasse a doutora Cibele. A parte mais difícil assim que eu lembro era a parte da coceira, que eu tinha muita coceira. E essa coceira causava muita ferida no corpo todo. E era uma coceira assim que eu não conseguia parar de coçar, assim, é uma coisa que é muito intensa. Foi a partir de tudo mais difícil pra mim quando eu era criança. Pra dormir era muito difícil pra dormir, não conseguia dormir direito, eu chorava muito quando era pequena, sem conseguir dormir, não conseguia praticamente dormir. Acho que foi com 5 anos que eu fiz o transplante. Foi a doutora Cibele que cuidou de mim, ela me encontrou quando eu era bebezinha ainda. E ela fez os exames e me encaminhou para São Paulo. Foi de lá que eu fiz todo o tratamento para poder passar pela cirurgia. E aí estava procurando um doador, só que nem minha mãe nem meu pai era compatível. Só minha tia, que é irmã da minha mãe. Ela esperou completar os 18 anos e foi para lá e doou o fígado para mim. Depois do transplante passou a coceira. Ai, foi um alívio total, um alívio tão grande assim, porque me senti assim livre, sem coceira. Ai, é muito bom. Acho que para qualquer criança que tenha o mesmo problema, é a parte mais ruim de tudo. Porque imagina um bebezinho que não sabe nem falar ainda, se sentindo com essa coceira. E também uma coisa que me pegou muito foi a questão da escola, que não é muito fácil, porque tipo, as crianças perguntam muito: por que você é tão pequena assim, dessa idade? Por que você tem os dentes dessa cor? E nessa parte foi muito difícil encarar, só que agora eu aprendi mais a lidar com essa situação. Uma coisa que eu coloco sempre na minha cabeça é que tem pessoas que me amam, que gostam de mim do jeito que eu sou e que não preciso me importar com essas pessoas, né? Agora eu tô vivendo, né, na melhor fase, assim, que agora tá tudo mais estabilizado. E na parte que eu mais me encontrei, assim, que eu me senti bem, foi quando eu comecei a frequentar a igreja. E aí foi uma das fases que eu mais me senti bem na minha vida, que eu me senti com paz, sabe, a vida mais leve. E minha mãe é uma pessoa que eu admiro bastante, porque desde sempre, ela sempre esteve comigo. Apesar de todas as dificuldades, é uma mulher muito forte, guerreira. Nunca desistiu de mim, por mais que ela era muito nova na época, assim, ela foi forte por mim e por ela. Apesar de ela não ter experiência, não ter uma certa maturidade assim, mas ela foi forte, se manteve forte para cuidar de mim. E é isso, agradeço muito a ela por isso. A síndrome de Alagille é uma doença rara, onde o bebê, desde pequenininho, logo depois que nasce, tem a pele muito amarelada. E um dos sinais que precisam ser identificados é a coceira no corpo, que muitas vezes se manifesta como irritabilidade, choro intenso, de causa inexplicada. Precisa ser pensado nisso. Essa coceira causa noites devastadoras, rotina familiar destruída. As famílias ficam muitas vezes desorganizadas, sem conseguir trabalhar, sem conseguir funcionar como família. E isso pode demorar, retardar o diagnóstico se não for identificado, muitas vezes com o paciente evoluindo para o fígado deixar de funcionar.
Há tempos atrás, a única forma terapêutica era a indicação e o envio para transplante de fígado. Hoje a gente dispõe de uma terapia um pouco mais inovadora, eficaz para o prurido, mas no passado, há anos atrás, a gente precisava encaminhar esses pacientes apenas para transplante de fígado. Você que está aí me assistindo, para vocês que assim como eu tem a mesma história ou histórias diferentes, queria dizer para todos vocês que nunca desistam dos seus sonhos, que por mais que seja difícil, continue tendo fé em Deus e acredite em si mesmo, porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Então acredite em você mesmo, nos seus sonhos, que a gente consegue.